Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 5º, Lei de Conservação. Vamos iniciar o item Meios de Conservação. Meios de Conservação. Questões 704, 705 e 706. Se você puder compartilhar esse vídeo, comentar, curtir, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. A gente não ganha nada com o vídeo. O objetivo é que o YouTube e o Facebook divulguem para mais pessoas, sugiram, recomendem para outras pessoas. E aí o espiritismo pode chegar às mãos de quem está procurando há tanto tempo, né? E para você não custa nada, só apertar um botão. Obrigado. Meios de conservação. Questão 704. Ao dar ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso, que a gente estudou ontem, sobre o instinto de conservação. A ideia que nós precisamos, aliás, é um estudo interessante para você dar uma olhada, caso você queira fazer sequencialmente, a lei de conservação. O primeiro item que nós estudamos ontem foi instinto de conservação. Então, se quiser dar uma olhadinha lá e depois continuar esse vídeo, é bacana também. Ao dar ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Resposta: sim. E se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não pode ter dado ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios para consegui-lo. É por essa razão que ele faz a terra produzir o necessário a todos os seus habitantes, pois somente o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Fábio, mas tem gente que passa fome. Tá. A fome, ela diz respeito a duas coisas importantes. Primeiro, colheita. Não que colheita de produtos que dão na terra, mas colheita de quem plantou a fome, de quem plantou o desperdício, de quem plantou o uso do supérfluo em detrimento do outro e agora colhe essa situação. E segundo, pelo desperdício daqueles que podem consumir, daqueles que têm condições de comprar. Quanta comida nós jogamos fora, quanto desperdício. Notadamente no Brasil nós vemos um desperdício muito grande de comida, muito grande mesmo, talvez porque nós não tenhamos passado por uma guerra civil, talvez porque a guerra, as agruras e as dores da guerra nunca chegaram até nós, a escassez por conta da guerra nunca tenha chegado até nós, então talvez por isso nós não tenhamos essa ideia de reaproveitamento de tudo, ideia de utilizarmos absolutamente tudo que é possível sem desperdiçar comida, porque aquilo que sobra e vai para o lixo poderia alimentar alguém. Eu me lembro claramente de situações, por exemplo, que aconteciam na nossa cidade, de comidas que sobravam em escola. Então fazia lá a merenda escolar e sobrava comida. Por lei, não se pode dar essa comida para ninguém, tem que jogar fora. Que é uma coisa que, se está certo ou está errado, a gente tem que analisar nos mínimos detalhes. Mas a explicação para isso é que se acontecer daquela pessoa que pegou e recebeu essa comida da escola passar mal, o poder público vai sofrer sanções, vai sofrer problemas, etc., problemáticas, etc., etc. Então, ficou mais fácil proibir-se que se doe isso a alguém do que criar mecanismos de responsabilização para que essas pessoas pudessem receber aquilo que sobra. Então se joga muita comida de projeto social, se joga fora muita comida de escola, se joga muita comida de entidades, porque não pode dar para as outras pessoas, para quem tem fome, porque pode dar problema. Há casos, por exemplo, na cidade de Matão, que é de onde eu vim e onde tem a maioria das pessoas que veem esses vídeos, por isso que eu estou comentando acerca da cidade, de pessoas que foram despedidas, foram mandadas embora dos seus trabalhos porque tiveram piedade com alguém e doaram um pouco dessa comida que sobrou, que ia para o lixo, e foi doar essa comida que sobrou para alguém e foi responsabilizado por isso. Lei tem que se cumprir.
mas pode-se modificar a lei se nos empenharmos. É que depois fica automático, fica natural, e essa naturalização é que é o grande problema. Essa naturalização das coisas é que é o grande problema. Essa ideia de que é assim mesmo, as coisas são assim, é que é muito ruim para a nossa sociedade, e a gente acaba deixando em todos os sentidos. É assim, as coisas são assim, porque é mais cômodo do que eu me indignar com aquilo e lutar com todas as forças possíveis e nas situações que me são facultadas para mudar aquela realidade. Então é complicado, complicada essa situação. Então, meios de subsistência, tem para todo mundo? Sempre vai ter, porque Deus não erra, e temos um governador na terra chamado Jesus, que esse sujeito é um ser perfeito, é o ser mais perfeito que já habitou a terra para servir de guia e modelo para a humanidade. Está sempre atento com seus propósitos, sempre atentos para que não falte comida. Quando a Terra for planeta de regeneração, estamos passando de provas e expiações para a regeneração, quando a Terra for planeta de regeneração, nós vamos ter então uma situação diferente no que diz respeito ao primeiro motivo que eu disse que as pessoas passam fome, que é a colheita daquilo que plantaram. Por quê? Porque a quantidade de expiações e provações terrenas diminui, porque o mundo é de regeneração. Então, esses espíritos que precisam colher isso não terão espaço na Terra. Por isso a fome vai acabando, por isso o desperdício vai acabando, por isso as artes vão melhorando, por isso a qualidade das músicas vão melhorando, a qualidade da cultura vai melhorando, a qualidade do ar vai melhorando, a qualidade dos alimentos vai melhorando, a qualidade do relacionamento humano vai melhorando, tudo vai melhorando porque não temos mais que colher aquela situação. O sujeito que é extremamente racista, que simplesmente o fato de olhar para uma pessoa negra, ele já sente, ou ela já sente um asco, que tem uma coisa horrorosa, essa terrível mancha moral chamada racismo, essa pessoa não vai ter espaço na Terra para voltar, quando a Terra for de regeneração. Porque essa pessoa que é racista ao extremo, ela precisa vir num corpo negro, em uma sociedade tão racista quanto ele foi, para sentir na pele aquilo e talvez acordar para a vida. Então, num planeta de regeneração, não teremos esse tipo de expiação. E aí, com isso, terão que ser levados para outro planeta, que está começando em provas e expiações, e lá sentir na pele aquilo que fez aos outros, para ver se aprende, porque pelo amor não aprendeu. Então, esse período de transição, que é o mais difícil da Terra até hoje, né? Porque temos encarnações aí terríveis, de pessoas terríveis, tendo a sua última oportunidade de ficar por aqui, também é um grande aprendizado para que nós cresçamos ainda mais e possamos mantermos-nos aqui, pelo menos, né? 705. Por que a Terra nem sempre produz o bastante para fornecer o necessário ao homem? Resposta: é porque o homem negligencia esse ingrato. Ela é, no entanto, uma excelente mãe, a Terra. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que é resultado de sua própria imperícia ou imprudência. A Terra sempre produziria o necessário se o homem soubesse contentar-se com ele. Se ela não é suficiente a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser destinado ao necessário. Vede o árabe no deserto. Ele sempre encontra do que viver, porque não criou para si necessidades factícias. Mas quando metade dos produtos é desperdiçado na satisfação de fantasias, o homem deve espantar-se por não encontrar nada no dia seguinte? Tem razão de lastimar-se caso seja pego de surpresa quando chegar o tempo da escassez? Na verdade, eu vos digo, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe ser moderado. Ainda mais na sociedade que nós estamos hoje. Esse vídeo foi gravado em 2023, nós estamos numa época em que o marketing rege a nossa vida. Nós vivemos numa espécie de Matrix, onde as pessoas determinam o que a gente come, determinam o que a gente veste, determinam como que nós devemos parecer, determinam como deve ser o nosso corte de cabelo, como deve ser a nossa postura, como deve ser a frescura na hora de comer,
como deve ter essa ou aquela regra para isso ou para aquilo, e um calendário que nós somos sempre compelidos a gastar o pouco de dinheiro que nós temos. Então, começamos o ano com as festas de final de ano, né, que passaram, Natal e Ano Novo. Na sequência já tem o Carnaval, na sequência já tem a Páscoa, na sequência já tem o Dia das Mães, na sequência já tem o Dia dos Namorados, na sequência já tem o Dia das Festas Juninas, na sequência já tem o Dia dos Pais, na sequência já tem o Dia das Crianças, na sequência já tem a Black Friday e na sequência já tem o Natal e as festas de final de ano outra vez, sem falar nos feriados locais, sem falar nas tradições de cada uma das cidades, que sempre vão nos compelindo a um grupo de pessoas que a gente nem sabe quem é e nem tem acesso, que nos dirigem como um grande rebanho tocando berrante, né? Como se fôssemos um grande rebanho, e alguém toca o berrante aqui, a gente vai lá, Carnaval. Alguém toca o berrante aqui, a gente vai lá, Páscoa. Alguém toca o berrante aqui, vamos lá, Dia das Mães. Alguém toca o berrante aqui, vamos lá, Dia dos Namorados, e assim sucessivamente. Vivemos numa sociedade em que poucos de nós levantamos a cabeça e falamos assim: não, peraí, mas eu não quero ir junto com toda essa gente, eu quero fazer o que está na minha ideia fazer. Porque muitos, inclusive, têm certeza absoluta que estão fazendo aquilo que eles querem, mas na realidade estão sendo dirigidos por espíritos encarnados e desencarnados que não têm necessariamente uma boa destinação para nós, a não ser do proveito deles. Quando nós abrirmos os olhos e pegarmos a rédea da nossa vida em nossas mãos de verdade, nós vamos fazer aquilo que desejamos fazer, às vezes, mas vamos fazer o que precisamos fazer na maioria das vezes. Essa frase é muito importante para nós termos. Às vezes faço o que eu quero, mas na maioria das vezes faço o que eu devo. E é assim que se evolui. Não se dorme Fábio Pereira num dia e acorda Chico Xavier no outro. Na evolução não dá saltos. Eu preciso obrigar-me a ser melhor a cada dia, para que assim, vencendo a mim mesmo, eu consiga evoluir. Não há mágica e ninguém vai evoluir por mim. Não vai acontecer. Infelizmente ou felizmente não vai acontecer. Enquanto nós não entendermos que o que sobra na minha mesa e é desperdiçado falta na mesa de alguém, e que o fato de eu ter na minha mesa não é porque Deus gosta mais de mim, e sim por uma série de situações de plantação e colheita, de causa e efeito, e que eu estou ali naquelas condições para entender que há quem precise, enquanto isso não for natural em mim, vai continuar sobrando a minha mesa e faltando a mesa das outras pessoas. Tomara que nós tenhamos condições de, em breve, não passarmos pela colheita desse tipo. Ah, Fábio, mas eu nunca tive noção disso. Bom, agora você tem, então sabendo que é errado, para de fazer. Essa é a transformação moral, né? Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Tem gente que vai preferir continuar na Matrix. Tem gente que vai preferir continuar ignorando tudo isso e fala: não quero nem saber o que você está falando aí, deixa para a próxima encarnação, se existir, e sabe aquele tipo de declaração de covarde que não quer enfrentar a si mesmo? Vai acontecer. Mas acontece também de nós acordarmos e falar: não, eu não quero ficar aqui sendo um robozinho das pessoas, eu quero agir conforme as leis de Deus e quero fazer o certo em vez do fácil. A esses, sejam bem-vindos e vamos juntos lutar, abraçando-nos para não cairmos facilmente, né, nos tropeços que a vida nos proporciona, e vamos vencer essa encarnação. 706. Os bens da terra devem ser entendidos apenas como os produtos do solo? Resposta. O solo é a origem primeira de onde emanam todos os outros recursos, pois definitivamente esses recursos nada mais são que uma transformação dos produtos do solo. Por isso precisamos considerar como bens da terra tudo aquilo que o homem pode usufruir nesse mundo. Então, tudo aquilo que eu posso usufruir nesse mundo vem da terra, porque
foi criado a partir dos elementos que tem na Terra. Nada foi criado, você não faz assim com a mão e cria um pedaço do seja lá o que for, certo? E se você for um espírito e ideoplasmar alguma coisa aqui no ar, você está usando os recursos do fluido cósmico universal e do ectoplasma da Terra para produzir aquilo a partir da sua mente. Então, tudo vem da Terra, tudo vem do planeta Terra, tudo que foi criado por Deus e nós estamos modificando as situações para ter algo diferente. Aqui tem um monte de situações diferentes, desde o petróleo até o grafite que vem do carbono e tudo mais, está tudo aqui nessa lapiseira. O que é de plástico veio do petróleo, tinta, que uma parte também veio do petróleo e tudo mais, tudo vem da Terra. Nós só precisamos entender que está tudo aí para nós usarmos com responsabilidade. E que vai ficar tudo aqui quando eu voltar para o plano espiritual. Seja lá o que for que eu tenho, vai ficar tudo aqui. Quando eu tiver essa noção de verdade, não aqui, mas aqui dentro, minha vida muda. Aí minha vida muda completamente. Até lá, vamos lutando para e passo, pouco a pouco. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.